Sávio, querido. Boa noite, gente. Bom estar aqui demais nessa igreja que eu amo. Eu tive a alegria de conhecer a CBM desde quase no início, né? Já tinha pouco tempo de igreja, de caminhada, de grupo base, de igreja aqui nesse lugar, através da vida do pastor Cristiano, que é um amigo querido. Depois eu conheci o Sávio, foi numa viagem que a gente foi pelo Restore Brasil, para fora, e aí a amizade foi logo estabelecida, e foi algo assim que Deus me presenteou com a amizade dele, depois a Camila, agora a Manuzinha, botafoguense aí, ilustre, né, famosa já nas redes sociais como botafoguense, e para mim é uma alegria voltar a essa casa e celebrar 9 anos com vocês de CBM, e é uma grande vitória, uma grande bênção, uma igreja viva, operante. Como o Sávio bem disse, eu lembrei também, num pequeno vídeo que eu enviei para ele, uma igreja que não apenas está na cidade, mas é uma igreja para a cidade, é uma igreja que existe para a glória de Deus, a fim de que a cidade seja alcançada, seja evangelizada, seja pastoreada. Como o Sávio falou, estou aqui com a minha esposa, Renata, minha esposa há 25 anos, vai completar agora dia 19 de setembro, e já namoramos há 30 anos. Temos 2 filhos, um de 21, Dani, e o outro de 14, o Gabriel. Eles ficaram lá em Niterói, já estão naquela, né, já fica em casa sozinho, já está mais tranquilo. Mas eu tive a alegria de poder, dessa vez, estar aqui com a Renata, dividir essa alegria de estar com os irmãos, com a minha esposa, que é uma grande parceira nesse movimento de plantar igreja. Eu sou pastor da Plena Mosaico, uma igreja de origem presbiteriana, lá em Niterói, na região oceânica de Niterói. Muitos aqui já me conhecem, já estive aqui, mas para você que não me conhece, e eu sou o pastor plantador dessa igreja há 5 anos. A Plena Mosaico completou 5 anos agora no mês de junho desse ano, e foi assim uma bênção para a gente. E eu falo para a Renata, daqui a 10 anos a gente tem que arrumar um outro lugar para plantar uma outra igreja. Ela fala, Deus me livre disso, né? Mas ela sempre vem junto, ela topa as paradas, ela é uma bênção na minha vida. E eu falo, agora tem que ser lá na região dos Lagos, né? A gente tem uma casa numa cidade aqui perto, falo, vamos plantar a igreja lá. Eu gosto de surfar, Pablo me mandou uma foto, o mar está muito pequeno, Pablo. Não vale a pena trazer prancha, amarrar, a esposa ficar olhando para você, acordar cedinho para depois vir para a igreja. Mas aqui essa praia é linda, é maravilhosa. Da última vez que eu estive aqui, o mar estava bom, eu não trouxe, né? Então, mas quase que rolou. Gente, muito feliz. Celebrar 9 anos de uma igreja bíblica, centrada no Evangelho, com gente que está caminhando com Jesus, gente que está servindo a Deus, fazendo algo que só a igreja pode fazer, que é evangelizar, falar do Evangelho de Jesus, é maravilhoso. E hoje estar aqui com vocês me alegra muito, como já dito, e eu quero compartilhar o que o Deus colocou no meu coração para estar hoje aqui falando com vocês, refletindo com vocês, e espero que Ele fale ao coração de vocês também de maneira poderosa, a fim de que motive, alimente a esperança, a vontade de ser uma igreja de Jesus, para a glória de Jesus e para a nossa alegria. O grande lance é entender que tudo é para a glória de Deus, e vivendo para a glória dEle, a gente encontra contentamento e o nosso coração se alegra, e na missão isso tem um potencial ainda maior. É incrível como o Senhor alegra o nosso coração quando estamos na missão. E como o Sávio me deu essa tarefa de pregar hoje uma mensagem, amanhã outra, eu queria hoje, antes de ler o texto, dizer que vamos falar sobre igreja. Vamos falar sobre a importância da igreja, não só no plano, na missão de Deus de salvar os perdidos, mas a importância da igreja também nas nossas vidas, para amanhã sim entrarmos nessa dinâmica de uma igreja na cidade, com marcas que impactam a cidade. Então, eu quero ler com vocês hoje os versos que estão no 3º capítulo da carta de Paulo aos Efésios, os versos 10, 11, 12 e 13. Eu vou ler na versão NVI, essa versão que está aqui. Se não for, melhor ler o que está aqui na... Vamos ler juntos aqui, eu leio e você me acompanha. A intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais, de acordo com o seu eterno plano
que Ele realizou em Cristo Jesus, nosso Senhor, por intermédio de quem temos livre acesso a Deus em confiança pela fé nele. Portanto, peço-lhes que não se desanimem por causa das minhas tribulações em seu favor, pois elas são uma glória para vocês. Vamos orar e pedir a Deus que nos conduza mais uma vez. Senhor, obrigado por tudo que já foi dito aqui, tudo que já foi cantado. Obrigado por esse movimento, como o pastor Marcelo falou, das crianças. Isso é uma alegria para o nosso coração. Isso diz muito acerca dessa comunidade de fé, dessa igreja do Senhor. Obrigado por esse tempo que temos agora, que o Senhor reservou para refletirmos acerca da Tua palavra, nos dedicarmos, nos debruçarmos sobre a Tua palavra. Que o Senhor fale aos nossos corações. Somos carentes de ouvir a Tua voz. Que o Senhor fale a despeito de quem prega, de quem está usando a palavra. Que o Senhor fale a partir, Deus, do mover do Teu Espírito aos nossos corações. É isso que nós pedimos, no nome santo e glorioso, humildemente pedimos, no nome santo e glorioso de Jesus. Amém. Queridos, algo que sempre me deixou muito impressionado é a Igreja de Jesus. É um movimento ímpar, singular. É um movimento incrível do ponto de vista humano, olhando com aquilo que a razão secular ou a cultura secular apresenta. A igreja é algo incrível. Eu não encontrei e não tenho nenhuma expectativa de encontrar outro movimento, outra instituição, outro corpo, outra família como a Igreja de Jesus. Não tenho essa expectativa. A igreja é o local que não só é pregado o Evangelho, e ali sim tem que ser pregado o Evangelho, mas a igreja é um local onde todos são acolhidos. As pessoas são acolhidas e têm uma resposta para a vida. Uma resposta não para a vida só do aqui e agora, mas para toda a eternidade. E é interessante, você vai lembrar, você vai conhecer alguém que chegou na igreja bem mal, bem estragado. E muitas vezes como um quebra-cabeça, faltando partes, faltando peças, fragmentados pelo pecado, imersos nas consequências desse pecado, e mesmo assim, na igreja de Jesus, na igreja do Salvador, na igreja que prega o Evangelho, na igreja que vai ao encontro, e não de encontro das pessoas, mas ao encontro delas, somos recebidos e passamos a fazer parte, quando entendemos essa mensagem. E é algo que é obra do próprio Espírito Santo na minha vida e na sua vida. Tudo isso encontramos na igreja porque é fruto da graça e do amor de Deus manifestos em Jesus. É algo que a gente não pode esquecer, o poder da igreja de Cristo na terra. A igreja, dentro daquilo que entendemos e experimentamos como projeto de Deus, é algo maravilhoso. E não só maravilhoso, não só algo que aprendemos a curtir e a fazer parte, é algo imprescindível na vida dos discípulos de Jesus. E se formos expandir, é algo imprescindível para a vida de todos, para a cidade, para todos aqueles que cercam a igreja, porque a igreja é o sal da terra, e o sal que não só acentua o sabor de tudo que é belo que Deus fez, mas o sal que também faz com que essa terra atingida pelo pecado, a humanidade atingida pelo pecado, não apodreça. Imprescindível na vida das pessoas que precisam ouvir o Evangelho através da igreja. Deus usa muitas formas. Poderia usar muitas formas, mas Ele decidiu usar a igreja. E quando eu falo igreja, não é apenas um local como esse, ou uma placa que diz ali igreja X ou Y, comunidade cristã assim ou assado, um CNPJ, um grupo de pessoas. Eu falo igreja, eu e você. Nós somos a igreja de Jesus. Uma igreja que não precisa e não deve ser uma festa estranha com gente esquisita, como muitos tentam transformá-la. Não. A igreja que sim é o maior movimento multiétnico, multicultural do planeta. É lindo olhar para a igreja de Jesus e ver pessoas extremamente diferentes, culturas diferentes, tom de pele, tudo diferente, altura. Eu sou baixinho, né, verticalmente prejudicado. Lá na igreja tem uns caras enormes, e são os meus irmãos. Lá nós batizamos com pouca água, né? De origem presbiteriana,
falei que com um borrifador batiza uma galera. Mas tem uma baciazinha, com a bacia a gente... E tem um irmão imenso, Greg, né? Eu fui batizar o Greg na plena ainda, lá em Caraí. Quando eu olhei, eu falei assim, Greg, de joelho. Até de joelho ele ficava quase maior do que eu. Eu falei, meu irmão, se fosse na piscina, imagina, ia ter que ficar jogando água em cima dele assim. Mas, enfim, é esse movimento lindo, com pessoas diferentes, com histórias diferentes, gente super diferente que jamais andaria junto, sem afinidades e até mesmo com divergências caras, mas que passam a caminhar juntos. A gente viu isso nesse movimento louco de política, a polarização dentro da igreja, mas que passam a caminhar juntos e professar a mesma fé por conta daquilo que Cristo fez. Por conta daquilo que Cristo fez. Eu amo celebrar a ceia do Senhor e dizer que a mesa de Cristo, estamos ali e somos aptos, não porque fazemos algo por merecer, estamos aptos porque Cristo fez por nós, independente das nossas histórias, das nossas loucuras, das nossas demandas. Cristo fez por nós e podemos nos achegar àquela mesa, não por conta da obra que fizemos, mas pela obra que Ele fez, suficiente, do justo que morreu pelos injustos. Basta você olhar um pouco à sua volta e você vai ver pessoas diferentes, pessoas que você conhece de algum tempo, que caminha junto nessa comunidade de fé, nessa igreja, e que você se parar um pouquinho e pensar, eu jamais andaria com fulano se não fosse na igreja. Eu jamais sentaria à mesa com um ciclano se não fosse por conta da igreja de Jesus. Mas a partir dele, da sua obra, a maravilhosa notícia, o evangelho, nos fez irmãos. Somos irmãos, caminhamos juntos, testemunhamos do amor manifesto na cruz juntos e alcançamos e continuamos a alcançar pessoas para a glória de Deus, para que mais pessoas entrem, sejam acrescentadas de acordo com aquilo que o Senhor tem para a vida delas. É sobre isso que eu gostaria de falar hoje, sobre a igreja de Jesus. A igreja como essa grande e bela tapeçaria de Deus, que entre cores alegres e tristes, como diria o poeta Estênio, que se cruzam sem muita forma para aqueles que a vê pelo avesso, mas que ao mesmo tempo coerente, uma igreja viva, uma igreja bela, quando a gente olha pelo lado certo da tapeçaria, porque pessoas de cores tristes, de cores alegres, de cores um pouco diferentes, se juntam e testemunham de Jesus, da sua riqueza, da beleza do Evangelho, da transformação do Evangelho. Queridos, é muito lindo. Testemunhos das riquezas insondáveis do Evangelho para a humanidade, para a cidade. O texto de Atos 2 fala que as pessoas olhavam para a igreja e eram atraídos pela maneira como eles viviam. Eram atraídos pela maneira como eles se relacionavam entre eles. Lindo e poderoso fazer parte da igreja. Entenda isso. Lindo e poderoso fazer parte da igreja de Jesus. Vale a pena. Vale muito a pena. Muita graça de Deus sobre a minha vida e sobre a sua vida. O texto que lemos, nos versos anteriores aos que lemos, no capítulo 1 mesmo, da carta de Paulo aos Efésios, ele fala do plano eterno de Deus, escolhendo a igreja de Jesus, escolhendo pessoas para fazer parte dessa igreja, da igreja salva. Ele orou para que Deus mostrasse à igreja as grandezas do seu próprio chamado. No capítulo 2, ele mostra o estado de perdição e condenação que todos se encontravam, judeus e gentios, escravos da carne, do mundo e do diabo. Fala da tristeza, da triste situação dos gentios, separados de Deus e separados de Israel. Mas quando chega no capítulo 3, Paulo fala sobre o maior mistério de Deus na história. Paulo tinha dois privilégios, o mistério revelado e o mistério comissionado. O mistério revelado em Cristo e o mistério comissionado na igreja. E o grande lance aqui nessa palavra mistério, aqui no grego, não tem essa mesma conotação que tem no português, de ser algo assombroso, algo que é obscuro, oculto, secreto. Não, no grego significa algo que vai ser revelado, que precisa ser revelado. Um segredo revelado. Paulo chama esse mistério de um mistério de Cristo, no verso 4. Depois ele fala da verdade revelada na revelação do próprio Deus. E assim ele chega, quando diz respeito ao mistério de Cristo,
e ao não só de Cristo, mas ao único povo de Cristo, judeus e gentios que se encontram, se unem e formam a igreja. Gente que se tornou co-herdeiro de Cristo, membros do mesmo corpo e coparticipantes da obra de Deus na terra. Verso 6. E é interessante que essa igreja já estava lá desde o Antigo Testamento revelando a Deus. Deus chama um homem para que aquele homem fosse bênção não só para a nação que viria após ele, mas para toda a humanidade, Abraão. Para que as nações recebessem o Messias. O Israel seria dado como a luz para as nações. E é lindo que quando a gente olha para a igreja, a gente vê que hoje não existe mais aquele Israel a partir de Abraão, de uma nação judaica sobre o povo, ou sobre o governo de Deus. Teocracia, não, hoje existe uma comunidade interracial chamada igreja. E que esta igreja é o corpo de Cristo, eu e você, membros dessa igreja maravilhosa, debaixo de uma nova aliança, como Paulo fala lá em 1 Coríntios 13, isso é 13, 11, da qual fazemos parte, não pelos nossos méritos, como dito aqui, mas da qual fazemos parte pelos méritos de Cristo. Por isso, ser parte da igreja é tão importante. É tão importante. Paulo mostra no verso 8 que a igreja pregaria aos gentios, revelaria as insondáveis riquezas de Cristo aos gentios, ressurreição da morte do pecado, libertação da escravidão da carne, reconciliação com Deus, reconciliação uns com os outros, o ingresso nessa família. Mas depois ele fala também, não só para os judeus, não só para os gentios, mas para todos os homens. A igreja, no verso 9, iria manifestar agora a nova, para toda a criação, quem era Deus. E hoje, quando lemos aqui, a partir do verso 10, na terceira etapa dessa revelação, desse mistério, a igreja torna conhecida a sabedoria de Deus não só para homens, não só para os judeus, não só para os gentios daquela região, não só para toda a criação, torna também conhecida o mistério de Deus para os anjos. O evangelho é endereçado aos homens, mas também traz lição aos anjos. Deus forma uma comunidade como a igreja, multirracial, multicultural, e revela, como aqui está no texto, a sua multiforme sabedoria, esse multicolorido, não só para a humanidade, não só para aqueles que nos cercam, mas também para principados e potestades. A igreja como uma comunidade que apresenta uma bela tapeçaria para o mundo. Nenhuma outra comunidade se assemelha à igreja. Nenhuma outra comunidade se assemelha àquilo para a qual fomos chamados para ser na cidade. Contaminando pessoas com o amor de Jesus, com a história do Evangelho, com a boa notícia que é o Evangelho. A nossa diversidade e harmonia se encontram. E nessa nova pegada de sermos uma comunidade de Jesus, as pessoas encontram a boa notícia. Encontram a resposta e luz para um mundo que está em trevas, distante de Deus. Hoje eu cheguei com a Renata e a gente está aqui no hotel, aqui logo na esquina, aqui, de frente para a praia, e o dia estava lindo, e chegamos no final da tarde, a tarde estava lindo, e tinha uma galera na praia curtindo uma música não tão boa, mas estavam ali curtindo a música, e eu comecei a olhar para as pessoas da janela assim, e a gente vai olhando para as pessoas, e para alguns a gente vê uma certa alegria, um certo movimento de estar bem, mas para outras, num lugar lindo, numa tarde aprazível, como a tarde de hoje, a gente podia enxergar de cara pessoas tristes, pessoas oprimidas, pessoas que, como diz a própria palavra, vivem em trevas, tateando como cegos, sem saber para onde ir. A igreja que encontrou a beleza em Cristo, que foi encontrada por Cristo, tem sim o dever de testemunhar. A igreja que é essa multiforma, que expressa a sabedoria de Deus,
tem sim que testemunhar para essas pessoas quem é Jesus. E o lindo disso tudo é que a igreja de Deus, porque Deus quis assim, e não nos cabe questionar isso, a igreja está no palco do maior espetáculo do mundo. Eu e você. Apesar de quem nós somos. Apesar das pessoas que nós somos. Enquanto o evangelho se espalha por todas as partes do mundo, essa comunidade, essa nova comunidade chamada igreja cristã, de cores variadas, se desenvolve e pessoas são alcançadas. E crianças chegam até a igreja, crianças surgem da igreja de Jesus. E como uma grande encenação de um grande drama, a história é o teatro, o mundo é o palco e os membros da igreja, eu e você, em todos os países, os atores de Deus. A gente muitas vezes não para pensar na responsabilidade que temos, no privilégio que temos, a despeito de quem nós somos, e nós sabemos quem nós somos. Pelo menos se você não sabe muito bem, a sua esposa sabe, o seu marido sabe, o seu pai sabe. Pessoas que são próximas a nós, nos conhecem tão bem. E mesmo sendo quem nós somos, o Senhor nos chama e nos coloca diante desse grande drama, dentro desse grande drama, a fim de pregarmos, a fim de testemunharmos, a fim de sermos instrumentos para que outras pessoas ouçam a mensagem que um dia ouvimos. O próprio Deus escreveu a peça e a dirige, e a produz. E ato após ato, cena após cena, a história continua se desdobrando, e continua seguindo. E há mais de 2000 anos, pessoas se convertem, pessoas entendem o Evangelho, pessoas são alcançadas, são transformadas. Eu tenho falado muito sobre isso lá na nossa comunidade de fé, quando eu olho para algumas pessoas reclamando de outras pessoas dentro da igreja. E aí, quando a gente começa a caminhar com muitas pessoas durante muito tempo, e pastorear pessoas, e compartilhar, mais do que pastorear, mas compartilhar a vida com pessoas, compartilhar o evangelho com pessoas, a gente começa a ouvir e conhecer a história das pessoas. E aí, quando eu passo a ouvir e a conhecer as histórias de irmãos que estão lá na igreja conosco, e eu sei que aqueles irmãos passaram por muitas dificuldades, cresceram em lares totalmente desorientados, desorganizados, disfuncionais, enfrentaram grandes dramas, até chegaram ao momento em que Cristo se revelou para eles e eles foram alcançados, e que isso ainda tem alguns desdobramentos na vida deles. E quando eu vejo alguém reclamando, eu falo assim: meu irmão, calma, olha para essa pessoa, você já viu um milagre? A pessoa: não, você está vendo um milagre. Essa pessoa estar aqui hoje, continuar casada, ter o seu salário, ter o seu trabalho, a despeito de tudo que ela passou, é um grande milagre de Cristo. É um grande milagre de Cristo. E Deus nos usa para que pessoas possam ser transformadas, como um dia usou pessoas nas nossas vidas para que fôssemos também transformados. E aí o grande lance, quando a gente olha para esses versos de 10 a 13, que a gente olha e pergunta se a igreja está no centro da história, vivendo esse drama, testemunhando, sendo os atores que Deus usa. Quem está no auditório olhando para essa história? Os anjos. Eles são os espectadores do drama da salvação. A história da igreja cristã fica sendo uma escola superior também para os anjos. Através da velha criação, o universo, Deus revelou a sua glória para os homens. Basta olhar para a praia do pecado, que tem um nome que não deveria ter, e ver a grandeza da criação de Deus. Esse lugar é lindo. Através da nova criação, Deus se revelou, ou melhor, através da velha criação, o universo, Deus revelou sua glória aos homens, a todos os seres humanos, como um lugar como esse. Através da nova criação, a igreja, Deus se revelou a sua sabedoria aos anjos, principados e potestades, bons ou maus, não importa, criados por Deus, olham fascinados ao verem judeus e gentios. Velha aliança e nova aliança juntos, sendo incorporados à igreja como iguais, como homens e mulheres que foram alcançados e transformados pelo poder
do Espírito Santo, pela mensagem do Evangelho. Olha o que diz 1 Coríntios 4:9. Nós nos tornamos espetáculo ao mundo, tanto a anjos como a homens. E eu quero caminhar para um outro momento, nesse tempo que temos aqui de reflexão, a fim de respondermos duas perguntas. Após entendermos a beleza da igreja, a importância da igreja, a complexidade da igreja e como Deus usa a igreja. Mas como isso pode fazer parte da nossa vida de maneira prática? E a primeira pergunta que eu quero tentar responder com vocês hoje aqui é: qual o caráter prático disso tudo para a minha vida e para a sua vida? Entender que a igreja revela a multiforme sabedoria de Deus, não só para homens, não só para aqueles que nos cercam ou cercam a igreja, mas também para anjos e principados. Qual é o caráter prático disso tudo na minha existência e na sua existência? Quando compreendemos o que é a igreja de Jesus de fato e o que Cristo fez por ela, isso nos dá uma grande confiança para vivermos a vida de maneira poderosa em Deus, a fim de testemunharmos, a fim de sermos parte de verdade da sua missão, e uma missão com letra maiúscula, a fim de sermos parte da missão de Deus, de encontrar o perdido, de salvar o perdido, e ver pessoas tendo as suas vidas transformadas no aqui e agora, mas por toda a eternidade. Quando entendemos o que de fato é a igreja de Deus, aquilo que Ele deu como comissão para a igreja, fazemos parte da sua missão de ser a igreja para a cidade. Entendemos quem nós somos em Cristo, e a despeito, mais uma vez eu digo isso, a despeito das nossas falhas, Cristo opera em nós e através de nós, como testemunhas vivas, sem necessidade de saber muita coisa, mas apenas de termos na nossa boca, no nosso coração, a razão da nossa esperança, que é Cristo Jesus, o que Ele fez. Recentemente, na nossa comunidade de fé, eu falei sobre testemunhas vivas. E falei naquele texto de 1 Pedro 3, quando fala de que devemos ser capazes de responder com a razão da nossa esperança. E ali a palavra grega o grego traduzido para responder é apologética. E muitas vezes a gente que está envolvido com a igreja fica com medo até de ouvir essa palavra apologética, porque a gente pensa que sempre é uma defesa com muito estudo, com muita pegada acadêmica, para responder perguntas super difíceis. Só que ali Paulo falou para uma igreja que estava sendo perseguida e que precisava dizer para as pessoas que estavam perseguindo, muitas vezes até fisicamente, mas ali não fisicamente, propriamente dito, a razão da esperança. Eu e você precisamos ter na ponta da nossa língua, no nosso coração, aquecendo, gritando dentro de nós a razão da nossa esperança, que é Cristo Jesus. Aquilo que Ele é, aquilo que Ele fez e quem nós somos nele. Não necessariamente ter uma bagagem apologética pesada, que é muito bom. Eu fico assim impressionado com alguns irmãos, com algumas irmãs que conseguem fazer algumas construções super elaboradas acerca de dramas gigantescos da vida. Mas muitas vezes o que as pessoas que nos cercam, que cruzam a nossa história, precisam ouvir é uma razão simples e poderosa, chamada Evangelho, daquilo que Cristo fez na minha vida e na sua vida. Até mesmo porque, por mais que sim, tenhamos algo bem sólido, algo bem consistente, e que muitas vezes não conseguimos expressar, quem convence é o Espírito Santo. É Ele que faz essa obra maravilhosa. Entendendo que não existe plano B. A igreja não é o plano B de Deus. O movimento do Evangelho na minha vida
e a partir dela, na sua vida e a partir da sua vida, não é o plano B. Ignorar isso é pecado. Porque foi o Pai quem tentou toda essa construção de sermos igreja, de fazermos parte da igreja. E o Filho tornou isso possível, habitando entre nós, Deus Emanuel, morrendo na cruz por mim e por você, e nos chamando para essa missão maravilhosa, de não apenas congregarmos num lugar como esse, seguro, e cantarmos músicas que nos alegram e que falam do nosso amor em relação a Deus. Eu fiquei pensando aqui quando faltou luz, se fosse uma música mais conhecida, essa música é linda, mas ainda não é tão conhecida. Se fosse uma música mais conhecida, o pessoal ia cantar com gás, né? Que quando falta luz, igreja, nego tem até um movimento assim, sobrenatural na parada. A gente canta lá na igreja, se faltar luz, tem uns irmãozinhos lá que vão com tudo. Falei, por que não canta assim quando tem luz? Né? E Paulo, no verso 12, ele usa 3 palavras que aquece o nosso coração quando entendemos o porquê de sermos igreja, do valor da igreja na missão. Ousadia, que é a ausência de medo, de barreiras, ter liberdade para sim ser a igreja de Jesus aonde quer que Ele nos leve. Recentemente, eu estou controlando o meu tempo aqui, sabe? Fique em paz. Recentemente, eu fui assistir uma palestra sobre direito e liberdade religiosa nos nossos dias, com o Dr. Tiago Vieira, se não me engano. Tiago, com certeza, que escreveu um livro por uma das editoras cristãs do nosso país, e a palestra foi muito boa, muito boa. Ele é técnico demais, ele está debruçado sobre isso, faz parte de movimentos internacionais em relação à liberdade religiosa. Vale a pena ouvi-lo, vale a pena segui-lo no Instagram, vale a pena comprar o livro dele. Eu também, a minha primeira formação em Direito, eu advoguei durante um tempo da minha vida, e eu fiquei muito impressionado com tudo que ele disse a partir da interpretação correta dos textos, da Constituição, das cláusulas pétreas, enfim, foi ótimo. Mas no final ele falou algo poderoso demais. Ele falou que se alguém entende de perseguição, essa é a igreja de Jesus. E que nenhuma perseguição ao longo de 2000 anos parou essa igreja. Parou pessoas que entenderam o que é ser igreja. Nenhuma perseguição foi capaz de parar pessoas que entenderam que fazem parte da igreja, de uma igreja que não existe para apenas criar nos nossos filhos e nos protegermos de pensamentos, ideologias, crenças, enfim, que são contrárias à Bíblia. Mas uma igreja que existe para que ela se movimente na missão de Deus, de salvar pessoas. Então, Paulo coloca isso, ousadia. Ele coloca também que temos acesso a Deus. E por isso podemos ter confiança na aprovação dele, nesse movimento de sermos igreja. Pois pela fé em Cristo temos acesso irrestrito, confiante a Deus, em quem Ele é e nas suas promessas. Algo que temos esquecido de falar é acerca das promessas de Deus para a igreja. E não são promessas em relação ao nosso bolso, à nossa prosperidade financeira, ou em relação a igreja se tornar algo que tenha muita visibilidade, não, promessas de que Ele é o Deus que guarda, que as portas do inferno não irão prevalecer, que ninguém poderá parar um movimento que Deus começou, porque é Ele que sustenta. Paulo também quer que eu e você entendamos que o plano de Deus da redenção prosseguirá a despeito da prisão de Paulo e das nossas. Porque o plano de Deus é para a igreja. O plano de Deus não falhou porque Paulo estava na prisão. O plano se cumpriu através da prisão de Paulo. Paulo, quando escreve essa carta aos Efésios, ele estava preso em Roma. Ele estava com o pé na cova, com a cabeça na guilhotina, segundo a tradição cristã, que diz que Paulo morreu decapitado. E ele escreve essa carta poderosa para esses irmãos que até hoje falam o meu e o seu coração. Nem as suas aflições afastaram Paulo do caminho e do dever de ser igreja. Então, a primeira pergunta: qual o caráter prático disso tudo na minha vida e na sua vida? Não podemos parar. Somos igreja.
somos igreja. Fazemos parte da missão de Deus. E a segunda pergunta, qual é a centralidade bíblica da igreja? Não só na teologia de Paulo, mas também no meu coração e no seu coração. A gente pode ver a partir da Bíblia, a partir da história contada pela Bíblia, que a igreja ocupa um lugar central na existência humana. A história não é uma coletânea de eventos desconexos, não. A história também não é a história que falamos aqui, a história das nações, dos reis, da queda e levantamento de impérios, não. A história que a Bíblia conta é a história da humanidade a partir de Deus. É a história de Deus formando um povo para si, a fim de que esse povo seja instrumento dele, testemunhe para muitos outros acerca desse amor, acerca da maior história de amor que só encontramos na cruz. Na cruz. A igreja é parte integrante do Evangelho, queridos, porque Deus decidiu usar a igreja, eu e você. Quando a gente entende a dimensão, a grandeza disso, passamos a ser muito mais do que uma igreja na cidade. John Stott, um teólogo do século passado, um dos grandes teólogos do século passado, anglicano, diz que o Evangelho é as boas novas de uma sociedade, bem como de uma nova vida. E a igreja, porque Deus assim decidiu, detém essa boa nova para a sociedade e para as vidas que compõem essa sociedade. A igreja deve ocupar o lugar central na minha vida cristã e na sua vida cristã. E Paulo ainda diz, o sofrimento e glória estão profundamente interligados entre si. Se o nosso sofrimento traz glória para outros, bendito seja Deus, bendito seja Deus. Se a igreja é algo central no propósito de Deus, na história e no Evangelho, também deve ser na minha vida e na sua vida. Ao ponto de sofrermos por ela. Só que hoje a gente aprendeu a consumir igreja. A gente chega na igreja e quer saber como é que está o ar-condicionado. A gente chega na igreja e quer saber se o local é um local super aprazível, se tem determinado atividade para a faixa etária dos nossos filhos ou não, para os nossos pais, idosos. E a igreja tem que sim fazer tudo isso, a igreja deve fazer o melhor e fazer o melhor com excelência para a glória de Deus. Sim, mas é para além disso. É para além de sentar e ouvir uma boa mensagem com uma pessoa que tem um raciocínio lógico, que não, assim, consegue te prender, é para além disso, muito para além disso. Se a igreja é central no propósito de Deus, na história e no Evangelho, ela também deve ser central na minha vida e na sua vida. Ao ponto de sofrermos pela igreja. Então, quando entendemos isso, como Paulo entendeu, algumas perguntas devem, vir ao encontro do nosso coração. Como podemos, muitas vezes, tratar de maneira tão leviana aquilo que Deus leva tão a sério? Como? Como ousamos empurrar para a periferia das nossas vidas, das nossas agendas, aquilo que Deus colocou no centro da sua missão, a igreja? Como podemos, de maneira tão fácil, muitas vezes, abrir mão, deixar em segundo plano, trocar por outras coisas, o ser igreja. Lá na nossa comunidade de fé, na nossa igreja, nós temos os pequenos grupos, aqui vocês chamam de GPS, grupos pequenos semanais. Lá é pequeno grupo, PG, né? PG, a gente chama de PG, pequeno grupo. E, recentemente, um dos líderes do pequeno grupo falou, cara, as pessoas, elas não têm, assim, uma certa regularidade, uma semana tem
15 pessoas, na outra semana tem 4, 5. E assim, a gente não sabe mais como motivar e tal. Aí ele virou para o líder dos pequenos grupos, que é um presbítero muito dedicado lá da igreja, e falou assim, eu estou pensando em fazer uma musiquinha. Aí ele fez tipo eu não sei nem como, tipo um rapzinho, falando que quem não vai ao PG vai para o inferno, essas brincadeiras assim. Aí o líder dos pequenos grupos completou, que ele é músico também, ficou uma música horrível, mas muito engraçada. Mas só mostra que as pessoas muitas vezes, eu acompanho, eu vou até sair disso tudo, não é possível. Eu estou em todos os grupos de todos os pequenos grupos. E muitas vezes os motivos para não participar de um pequeno grupo, ou para deixar de comunicar, ir a um domingo à igreja, ou participar dos eventos da igreja, dos trabalhos da igreja, das aulas que a igreja promove, são os motivos mais banais. Assim, mais frágeis possíveis. Como ousamos empurrar para a periferia das nossas vidas aquilo que Deus colocou no centro? E, gente, eu não estou falando aqui que isso é para alegrar o coração do sábio, dos presbíteros dessa igreja, que você deve contribuir, que você deve participar, que você deve ser voluntário, voluntária, servir. Não, é para além disso. É para quando a gente entende que a igreja é algo, sabe, tão importante para Deus, que se torna tão importante para as nossas vidas, que aí sim passamos a ser operantes nela, a partir dela, como igreja que de fato nós somos, e não apenas dentro de um lugar como esse, não apenas dentro de um pequeno grupo ou do GPS, não apenas dentro dos movimentos de ensino, mas sendo igreja de Jesus dentro dessa cidade maravilhosa, que é Macaé. Precisamos nos tornar membros ativos e responsáveis da igreja local, expressão do amor de Deus no mundo. A igreja local é a expressão do amor de Deus no mundo. É impressionante isso. Não podemos aceitar padrões inferiores ao do Novo Testamento para as nossas vidas como igreja na cidade, para a cidade. Não queremos uma vida comunitária mecânica, morna, sem sentido. Pelo contrário, queridos, pelo contrário, por favor, entenda isso. Que tenhamos a visão da nova sociedade de Deus como sendo uma família, como sendo um corpo em missão, como sendo a sua habitação, como sendo o seu instrumento no mundo para que essas pessoas que andam aí, como eu vi hoje aqui à tarde, como eu canso de ver na minha cidade, sem rumo, tateando no escuro, sem saber para onde ir, se entorpecendo. Vivemos a sociedade do entorpecimento, com drogas lícitas e com drogas ilícitas, com a tela cada vez mais presente dentro das nossas casas, da nossa vida. Gente que não sabe para onde está indo, a igreja tem a resposta, o Evangelho, Cristo. E muitas vezes nós apenas deixamos isso passar. Nos preocupamos com uma igreja para dentro e não para uma igreja para fora. Esquecemos que o próprio nome eclésia significa chamados para fora. E aí a gente olha para a história da igreja, a gente vê que a igreja de Jerusalém, que ficou preocupada consigo mesmo, morreu, mas a igreja de Antioquia, que olhou para fora, que fez missões, que enviou pessoas, que tentava se comunicar com aqueles que cruzavam a história daquela igreja, cresceu. E nós somos frutos dessa igreja aqui em Macaé, em Niterói. Que entendendo o que é a igreja, a importância dela na missão de Deus de salvar os perdidos, que entendendo que somos parte dessa igreja e que ela não pode existir na minha vida e na sua vida, na periferia das nossas agendas, mas sim no centro da nossa existência, que constantemente possamos perseguir uma vida de adoração autêntica, uma comunhão mais solícita e compassiva com os de fora.
que constantemente sejamos capazes de arregaçar essas cortinas e olhar para as pessoas que estão passando lá fora e entender que elas precisam ouvir o Evangelho. Que sim, estejamos prontos para orar, trabalhar e, se necessário, até mesmo sofrer, a fim de que a realidade de ser a igreja de Jesus em missão seja uma realidade não apenas na vida do pastor, do conselho, das irmãs que tomam conta de tantas outras áreas da igreja, no pessoal da equipe de louvor, mas que seja uma realidade na minha vida e na sua vida, porque eu e você somos igreja. Porque, como eu gosto de dizer lá na Plena Mosaico, somos corpo, somos família, somos testemunhas do amor de Deus na terra. Somos a igreja de Jesus. E isso tem muita verdade, tem muito significado, tem muito peso. Somos a igreja de Jesus, aonde quer que o Senhor nos envie. Que Deus te abençoe, que você saia daqui hoje querendo ser igreja. Que você saia daqui hoje refletindo, olhando para a sua agenda, olhando para a sua vida e perguntando para o Espírito Santo onde a igreja de Jesus se encontra na sua vida, onde a missão que Cristo deu à sua igreja de ir por todo o mundo fazendo discípulos está na sua vida, porque você faz parte dessa missão. Você foi chamado, foi chamada para fazer parte dessa missão, sendo igreja de Jesus. Que você possa sair daqui hoje amando e se deleitando nessa igreja que testemunha para homens e para anjos e principados. Que você saia daqui hoje pensando, eu preciso fazer cada vez mais parte disso na minha cidade. Na minha cidade, para que a igreja da qual eu faço parte, que completa hoje 9 anos, que celebra muito, que tem feito uma obra maravilhosa, continue fazendo, avançando, para a glória de Deus e para a nossa alegria. Que Deus te abençoe, que Deus te abençoe, que você ame ser igreja de Jesus, que você deseje cada vez mais cumprir a missão que foi dada à igreja, porque você é igreja de Jesus, para a glória de Jesus. Amém.